Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante rumo a um confronto filosófico que atravessa séculos, ecoando até os dias atuais e moldando a forma como pensamos sobre propósito, liberdade e as escolhas que enfrentamos diariamente em nossas vidas complexas e aceleradas, onde as pressões do trabalho, da sociedade e da busca por significado nos desafiam a decidir quem somos e como devemos viver em um mundo que raramente nos dá respostas claras. Permitam-me apresentar os protagonistas desse embate. Aristóteles, o mestre da Grécia Antiga, contra Jean-Paul Sartre, o existencialista da França moderna. Duas figuras monumentais cujas ideias são radicalmente opostas, mas falam diretamente aos dilemas que vivemos hoje em dia, desde a busca por uma vida equilibrada até a angústia de criar sentido em um universo que nos deixa à deriva. Imaginem só. De um lado está Aristóteles, um pensador forjado na Atenas do século IV a.C., uma cidade de democracia nascente e debates vibrantes, onde a filosofia florescia em meio a templos e ágoras, defendendo a virtude objetiva como um caminho para a felicidade, um ideal de excelência que nasce da razão e da harmonia com a natureza humana, guiando-nos rumo ao que ele chamava de eudaimonia. Do outro lado temos Sartre, emergindo do caos e da desilusão da Europa do século XX. Uma França marcada pela guerra e pela perda de certezas, onde as ruas de Paris testemunharam tanto a ocupação nazista quanto a luta pela resistência, proclamando a liberdade radical como o cerne da existência. Uma visão onde não há essência pré-determinada, apenas a escolha constante em um mundo sem deuses ou guias. Qual é o cerne dessa disputa? Trata-se da eterna questão da virtude objetiva contra a liberdade radical, um embate entre buscar uma vida boa por princípios universais e forjar a vida por escolhas absolutas, uma tensão que ressoa em todos os cantos da existência humana, desde as decisões que tomamos sobre carreira e família, até as reflexões mais profundas sobre quem somos em um mundo que nos pressiona a cada instante. Aristóteles ensinou que a felicidade é o fim último, alcançada por uma vida virtuosa em equilíbrio, uma ideia que há mais de 2000 anos moldou a ética ocidental, oferecendo um mapa para a excelência baseado na moderação, na coragem e na sabedoria. Um guia que ressoou entre cidadãos atenienses e ainda hoje ecoa em nossas buscas por propósito e realização. Sartre, em contrapartida, afirmou que o homem está condenado a ser livre, uma visão que há menos de um século nos lançou na angústia da escolha, rejeitando qualquer essência fixa e nos obrigando a criar nosso próprio sentido. Uma filosofia que nasceu em cafés enfumaçados de Paris e que hoje nos confronta com a responsabilidade total de nossas ações em um mundo hiperconectado e incerto. Esse não é apenas um debate acadêmico empoeirado guardado em livros antigos. É um confronto vivo que coloca a ordem da virtude contra o peso da liberdade. Uma dicotomia que vemos na educação, nas relações pessoais e até nas pequenas decisões do nosso cotidiano, como escolher entre seguir um caminho seguro ou arriscar tudo por algo que nos define. Como esse choque ancestral se conecta ao nosso mundo caótico e hiperconectado de hoje, onde as redes sociais nos bombardeiam com ideais de sucesso e as crises globais nos lembram da fragilidade de nossas estruturas? Pensem em como vocês definem uma vida boa, seguir regras que prometem harmonia ou criar seu próprio destino. Vocês já optaram por estabilidade em nome do equilíbrio ou mergulharam na incerteza para afirmar quem são? Uma escolha que reflete não apenas nossos valores, mas o modo como enfrentamos o presente em um mundo de possibilidades e riscos? Vamos mergulhar fundo nas vidas desses dois pensadores, desvendando suas filosofias passo a passo, explorando como elas nasceram e o que nos revelam sobre os desafios que enfrentamos, desde a pressão para sermos bem-sucedidos em uma sociedade competitiva, até aqueles momentos silenciosos em que nos perguntamos o que significa viver autenticamente em um tempo de tantas vozes e tão poucas certezas. Aristóteles nasceu em 384 a.C., em Estagira, uma pequena cidade ao norte da Grécia, mas foi em Atenas, o coração intelectual do mundo antigo, que ele floresceu como pupilo de Platão e fundador do Liceu, vivendo em uma era de esplendor cultural, onde a filosofia, a ciência e a política se entrelaçavam em debates que ecoavam pelas colinas da Ática. Era uma época marcada pela ascensão de Alexandre, o Grande, seu aluno,
e pela transição de cidades-estado para impérios, um mundo onde a ordem da polis contrastava com as ambições de conquista. E Aristóteles, em sua Ética a Nicômaco, ofereceu um sistema ético baseado na virtude como um meio-termo entre excessos, um guia para viver bem em harmonia com a natureza e a comunidade. No cerne de sua filosofia está a ideia de que a felicidade, eudaimonia, não é apenas prazer, mas a realização plena do potencial humano, alcançada por meio de virtudes como justiça, coragem e prudência, uma visão que ele desenvolveu observando a vida ateniense desde os mercados movimentados até as assembleias democráticas onde os cidadãos buscavam o bem comum. Para Aristóteles, a virtude é objetiva, enraizada na razão e na natureza, e o homem é um animal político que prospera na polis, uma ideia que ele viveu ao ensinar no Liceu, cercado por discípulos que debatiam sob oliveiras, enquanto a Grécia ao seu redor navegava entre a glória de suas conquistas e os desafios de sua própria instabilidade política. A felicidade depende de nós mesmos, ele escreveu, um princípio que ressoou nas ágoras e nos tribunais de Atenas, oferecendo uma ética prática que não apenas definia o bem, mas mostrava como alcançá-lo por meio da prática constante. Um legado que atravessou séculos e ainda hoje nos inspira a buscar equilíbrio em um mundo de extremos. Ele defendia que a excelência vem do hábito, que devemos treinar nossas almas como atletas treinam seus corpos, uma filosofia que ressoava entre os gregos, guerreiros, poetas e filósofos, e que hoje nos convida a cultivar disciplina em meio às distrações modernas, seja no trabalho, na família ou na luta contra os impulsos que nos desviam do caminho. Imaginem um grego em sua túnica, caminhando pela ágora sob o sol escaldante, debatendo com calma enquanto a polis pulsa ao seu redor. Esse é Aristóteles, um símbolo de ordem e propósito em um mundo antigo, cuja vida foi um testemunho de como a razão pode guiar a existência rumo a um ideal elevado de harmonia e realização. Sua visão, racional e estruturada, nasceu de uma realidade onde a comunidade era a base da vida, um sistema ético que atravessou milênios para nos ensinar a viver com propósito, oferecendo um contraponto às incertezas modernas com uma promessa de felicidade que depende de nossas escolhas conscientes e equilibradas. Agora, avancemos até 1905 para Paris, onde Jean-Paul Sartre nasce em um mundo bem diferente, uma França do século XX marcada pela modernidade, pelas duas guerras mundiais e pelo colapso das velhas certezas. Uma era de reconstrução onde as ruas da capital testemunhavam o peso da ocupação e o fervor da resistência, moldando um pensador que via a liberdade como o cerne da condição humana. Sartre entra em cena como um filósofo existencialista, cuja vida em cafés parisienses e escritos como O Ser e o Nada desafiaram as ideias de propósito fixo, vivendo em uma época onde a ciência questionava a religião e a guerra expunha a fragilidade da moral, enquanto ele próprio participava da resistência francesa contra os nazistas, escrevendo em meio ao som de sirenes e à incerteza do amanhã. No coração de sua filosofia está a crença de que a existência precede a essência, ou seja, não há natureza humana pré-determinada. Somos livres para nos definir por nossas ações, uma visão que ele forjou observando a desilusão de uma Europa devastada, onde as pessoas precisavam encontrar sentido após a destruição de tudo o que conheciam. O homem está condenado a ser livre, ele declarou, um chamado para abraçar a angústia da escolha em um mundo sem guias, rejeitando qualquer autoridade externa, de Deus às tradições, e colocando a responsabilidade total sobre nossos ombros, uma ideia que ressoou entre intelectuais, artistas e indivíduos comuns que buscavam reconstruir suas vidas após o caos. Para Sartre, a liberdade é radical, e cada decisão nos define, sem desculpas ou escapes, uma filosofia que ele viveu ao rejeitar prêmios, like o Nobel de Literatura, e ao se engajar em protestos, enquanto enfrentava as críticas de um mundo que nem sempre aceitava sua visão de autonomia absoluta em meio às ruínas da guerra. Imaginem um francês em um casaco surrado, sentado em um café sob a luz fraca, escrevendo enquanto Paris se recupera ao seu redor. Esse é Sartre, um símbolo de liberdade em um mundo desencantado, cuja vida refletiu o peso e a potência de suas ideias, desafiando-nos a assumir o controle de nosso destino em um século de rupturas.
Sua visão, intensa e libertadora, nasceu de uma realidade onde as estruturas ruíram, oferecendo um caminho de autenticidade que ressoa em nossa era de escolhas infinitas, um convite para enfrentar a incerteza, seja em uma carreira, em um relacionamento ou em uma crise pessoal, com a coragem de nos definirmos a cada passo. Então, aqui estamos. Aristóteles buscando a felicidade na virtude objetiva, um mestre que oferece um caminho estruturado para o bem, enquanto Sartre clama pela liberdade radical, um rebelde que nos joga na angústia da escolha sem amarras, dois polos que definem como encaramos a existência em suas formas mais profundas. Em um dia de decisão, seguir um plano ou arriscar tudo, Aristóteles diria para buscar o equilíbrio, alinhando-se com a razão e a natureza. Mas Sartre insistiria que não há plano, apenas a liberdade de criar, uma escolha que enfrentamos hoje ao decidir entre a segurança de uma rotina e a ousadia de um sonho incerto. Vivemos em um mundo onde a ética de Aristóteles guia sistemas. Educação, leis, empresas buscam o bem comum, mas também onde o existencialismo de Sartre pulsa, em quem rejeita o esperado para forjar algo único, seja largando um emprego para viajar ou desafiando normas em nome de uma vida autêntica. Pensem em um momento que vocês já viveram. Escolher entre o dever e o desejo, a estabilidade e a paixão. Aristóteles os levaria à harmonia pela virtude, ensinando a encontrar o meio termo, enquanto Sartre os empurraria à liberdade, exigindo que vocês definam seu próprio sentido, um contraste que molda como navegamos o presente. Então, quem vence esse embate? Aristóteles oferece a sabedoria prática da ordem, um guia que nos ancora em tempos de caos com a promessa de uma vida boa, enquanto Sartre traz a chama da liberdade, uma força que nos liberta das correntes, mesmo que nos deixe sozinhos com o peso de nossas escolhas. Na vida, Aristóteles é o mapa que nos orienta, um caminho de equilíbrio em um mundo instável, enquanto Sartre é o vazio que nos desafia, um espaço para criar em meio à incerteza. Ambos nos tocam, em dias de calma ou de ruptura, uma dualidade que sentimos em cada passo que damos rumo ao que chamamos de viver bem. Vamos encerrar com um desafio. Hoje, notem uma escolha que enfrentam, um compromisso ou um risco. Aristóteles diria para buscar a virtude, encontrar o equilíbrio que leva à felicidade, enquanto Sartre os chamaria para abraçar a liberdade, definindo-se sem medo. Qual voz vocês seguem? Ordem ou autenticidade, em um mundo que exige tanto propósito quanto coragem?